Das profundezas do tempo, emergem histórias de civilizações que moldaram o mundo. Mas algumas delas permanecem envoltas em mistério. Imagine sociedades inteiras, com cidades grandiosas e culturas vibrantes que simplesmente desapareceram. Suas ruínas permanecem, mas as respostas para seu fim, ou até mesmo sua origem, se perderam nas areias do tempo. Mergulharemos nos primeiros grandes enigmas da história humana, explorando civilizações que surgiram e se extinguiram, deixando mais perguntas do que respostas. O que define uma civilização como misteriosa não é apenas a sua antiguidade. Roma e o Antigo Egito são civilizações antigas, mas seus registros são vastos, suas histórias em grande parte compreendidas. As culturas que nos fascinam verdadeiramente são aquelas cujas origens são obscuras, cujas línguas nunca foram decifradas, ou cujos desaparecimentos não podem ser explicados por uma catástrofe óbvia. Elas representam um desafio à nossa compreensão do passado, um lembrete da fragilidade da memória humana e da impermanência de até mesmo as maiores conquistas. A fascinação é inegável. Há algo intrinsecamente poderoso na ideia de que sociedades inteiras, com seus conhecimentos, suas crenças e suas vidas cotidianas, podem simplesmente ser engolidas pelo tempo, deixando para trás apenas sussurros e fragmentos. Essa busca por respostas é um impulso humano fundamental, uma tentativa de preencher lacunas em nossa própria história, de entender o que nos torna quem somos. É nesse vácuo de conhecimento que a imaginação floresce, mas também onde a arqueologia e a ciência trabalham incansavelmente para desvendar a verdade. Um dos mais antigos e profundos desses enigmas é o povo Olmeca, os precursores enigmáticos da Mesoamérica. Florescendo na costa do Golfo do México, aproximadamente entre 1.200 anos antes da Era Comum e 400 anos antes da Era Comum, os Olmecas são frequentemente chamados de cultura-mãe das civilizações mesoamericanas subsequentes, como os maias e os astecas. Eles desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica, um calendário complexo e rituais que incluíam o famoso jogo de bola, elementos que mais tarde se tornariam marcas registradas de outras culturas da região. Mas o que realmente distingue os Olmecas são suas cabeças colossais, esculpidas em gigantescos blocos de basalto vulcânico, algumas atingindo mais de 3 metros de altura e pesando dezenas de toneladas. Essas representações faciais maciças são um testemunho de uma engenharia e organização social incríveis. As pedras foram transportadas de pedreiras distantes, a centenas de quilômetros de distância, através de rios e pântanos, sem o uso de rodas ou animais de carga. Cada cabeça possui traços faciais únicos, sugerindo que podem ser retratos de governantes ou líderes da época. O mistério não reside apenas na criação dessas maravilhas, mas também no seu desaparecimento. Por volta de 400 anos antes da Era Comum, os principais centros olmecas, como La Venta e San Lorenzo, foram abandonados. Não há evidências claras de invasão ou de uma catástrofe natural súbita que pudesse explicar um colapso tão abrangente. Os Olmecas parecem ter se desintegrado gradualmente, suas tradições e inovações sendo absorvidas ou adaptadas por outras culturas emergentes. O que levou ao seu declínio? As respostas permanecem elusivas, perdidas nas selvas que hoje cobrem suas antigas cidades. Distante das florestas da Mesoamérica, outro enigma monumental se desenrolou no Vale do Indo. A civilização do Vale do Indo, ou civilização Harappan, foi uma das 3 grandes civilizações do Antigo Oriente Próximo, junto com o Egito Antigo e a Mesopotâmia. No seu auge, aproximadamente entre 2.500 anos antes da Era Comum e 1.900 anos antes da Era Comum, ela se estendia por uma vasta área que hoje abrange o Paquistão, o noroeste da Índia e partes do Afeganistão, tornando-a a maior em extensão geográfica de todas as civilizações antigas. Suas cidades, como Harappa e Mohenjo-Daro, eram exemplos de urbanismo avançado, com planejamento de ruas em grade, sistemas de drenagem e saneamento elaborados que superavam em complexidade muitos sistemas europeus até a Idade Média.
Mohenjo-Daro, em particular, ostentava um grande banho público. Uma estrutura impressionante que sugere uma sociedade com práticas rituais e um senso de comunidade. O que é notável é a aparente falta de grandes palácios, templos monumentais ou evidências de reis ou sacerdotes reis, sugerindo uma sociedade mais igualitária ou com uma forma de governo diferente das outras civilizações de sua época. O maior mistério, contudo, reside em sua escrita indecifrada. Milhares de selos e tabletes foram encontrados com ideogramas e símbolos, mas o script do Indo nunca foi decifrado. A ausência de uma pedra de Roseta e o fato de as inscrições serem geralmente muito curtas impedem os linguistas de desvendar seus segredos. Sem a capacidade de ler seus registros, a história interna, as crenças e a organização política dessa vasta civilização permanecem em grande parte desconhecidas para nós. E então, o colapso. Por volta de 1900 anos antes da Era Comum, a civilização do Vale do Indo entrou em um rápido declínio. As cidades foram gradualmente abandonadas, a escrita desapareceu e a cultura material mudou drasticamente. Assim como os Olmecas, não há evidências claras de uma invasão em larga escala que pudesse ter causado tal fim. A teoria mais aceita hoje aponta para uma combinação de fatores ambientais. Mudanças nos padrões de monções, que levaram a secas prolongadas, teriam devastado a agricultura. Além disso, a mudança do curso de rios vitais como o Gagar-Hakra, que pode ter sido o antigo rio Sarasvati, teria privado muitas cidades de sua fonte de água e vias de transporte. Outras hipóteses incluem o esgotamento de recursos naturais, como a desflorestação para a produção de tijolos, ou a possibilidade de epidemias em suas densas populações urbanas. A verdade é que, para ambas as civilizações, Olmecas e do Vale do Indo, não há uma única resposta definitiva. A ausência de registros claros e a complexidade de fatores envolvidos nos forçam a depender de evidências arqueológicas e inferências. São essas incertezas, essas lacunas no nosso conhecimento, que mantém essas civilizações perdidas como algumas das mais profundas e fascinantes perguntas da história humana. Sua desaparição não foi um evento único, mas um processo gradual. Um lembrete sombrio de que mesmo as sociedades mais avançadas são vulneráveis às forças do tempo, do ambiente e de suas próprias dinâmicas internas. Como civilizações milhares de anos antes da nossa, sem as ferramentas que consideramos essenciais, ergueram estruturas monumentais que desafiam a engenharia moderna. E como eles previram eventos cósmicos com uma precisão que nos assombra até hoje. Aprofundaremos nos segredos por trás das pirâmides e dos calendários mais complexos da antiguidade, buscando entender o que essas sociedades realmente sabiam. Comecemos pelo Antigo Egito, uma civilização cujo nome evoca imagens de majestade e mistério. Embora tenhamos uma vasta quantidade de registros sobre os faraós e sua cultura, as pirâmides de Gizé, em particular a Grande Pirâmide de Quéops, continuam a ser um enigma arquitetônico. Composta por milhões de blocos de pedra, alguns pesando dezenas de toneladas, esta estrutura colossal foi erguida com uma precisão que rivaliza com a engenharia moderna. Suas faces estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais. E sua localização parece incorporar princípios de geometria e astronomia que, teoricamente, estariam muito além da capacidade tecnológica da época. A questão central não é se os egípcios construíram as pirâmides, mas como. Naquele período, não havia ferramentas de ferro em abundância, nem o conceito de roda era empregado em grande escala para transporte de cargas pesadas. As teorias variam desde rampas gigantescas, espirais internas, até o uso de alavancas e roldanas de madeira. Todas elas exigem uma organização da força de trabalho e um conhecimento de física e matemática que parecem extraordinários para uma sociedade sem o benefício da tecnologia que hoje consideramos básica. A Esfinge, com suas marcas de erosão que alguns geólogos atribuem a chuvas torrenciais de um período muito anterior à sua datação oficial, adiciona outra camada de incerteza à sua verdadeira antiguidade e propósito. Ainda mais intrigante é o aparente conhecimento astronômico incorporado nessas estruturas. A teoria da correlação de Órion, por exemplo,
sugere que as 3 pirâmides de Gizé espelham o cinturão da constelação de Órion, uma prática que se estende por diversos locais sagrados ao redor do mundo. Seria uma mera coincidência ou um indício de um conhecimento cósmico compartilhado e profundo, que transcende a compreensão que temos da ciência daquela era? Saltando do deserto egípcio para as densas florestas da Mesoamérica, encontramos os maias. Diferente dos egípcios, os maias não desapareceram completamente, mas suas grandes cidades-estado sofreram um declínio dramático, abandonando centros urbanos vibrantes que outrora fervilhavam com atividade intelectual e cerimonial. O que nos fascina nos maias não são apenas suas pirâmides e templos, mas a sofisticação intelectual que eles exibiam. Os maias desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica complexo e altamente desenvolvido, um dos poucos verdadeiramente originais nas Américas. Seus códices, embora muitos tenham sido destruídos, revelam uma compreensão profunda de astronomia, matemática e rituais. O sistema numérico maia, baseado em um sistema vigesimal, base 20, incluía o conceito de zero, uma inovação que só seria desenvolvida independentemente na Índia muito tempo depois. Mas o que realmente assombra os pesquisadores é o calendário maia. Eles tinham múltiplos ciclos de tempo interligados, incluindo o Hab, de 365 dias, e o Tzolk'in, de 260 dias, que se combinavam para formar um ciclo de 52 anos. Além disso, o calendário da conta longa registrava datas que se estendiam por milhares de anos, com uma precisão assombrosa. Os maias eram capazes de prever eclipses solares e lunares, os movimentos de Vênus e outros corpos celestes com uma exatidão que só foi superada por instrumentos modernos. Seus observatórios astronômicos eram mais do que simples pontos de observação. Eram centros de cálculo e previsão que exigiam uma compreensão teórica avançada. O súbito declínio das grandes cidades maias clássicas, entre os séculos 800 e 900, continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Teorias variam desde secas prolongadas, guerras internas, esgotamento de recursos naturais, até doenças ou uma combinação complexa de fatores. O fato de uma civilização tão avançada em sua compreensão do tempo e do cosmos ter sucumbido de forma tão abrangente levanta questões profundas sobre a sustentabilidade e resiliência de grandes sociedades. Avançando para um dos locais mais isolados do planeta, chegamos à Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui. Aqui o mistério não reside em um grande império ou em um declínio súbito, mas na capacidade de uma civilização isolada de criar e mover centenas de monólitos gigantescos, os famosos moais. Essas estátuas, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando até 75 toneladas, foram esculpidas em rocha vulcânica e depois transportadas por quilômetros através de terrenos acidentados para serem erguidas em plataformas cerimoniais. A ilha é um ponto minúsculo no vasto Oceano Pacífico, e seus habitantes não tinham acesso a grandes árvores para rolos, nem a animais de carga ou tecnologia de roda. Como então eles realizaram essa façanha monumental? As teorias mais aceitas sugerem o uso de cordas, toras e muita força humana para caminhar as estátuas em pé, balançando-as de um lado para o outro. No entanto, a escala do esforço, a precisão necessária para o transporte e a elevação, e o fato de que a ilha era tão remota e com recursos limitados, continuam a desafiar a compreensão completa. Essas civilizações, os construtores das pirâmides, os astrônomos maias e os escultores de moais, nos forçam a reconsiderar o que realmente sabemos sobre as capacidades das sociedades antigas. As teorias sobre o conhecimento e as capacidades dessas civilizações, que parecem ir além de sua era, são muitas e variadas. Alguns sugerem que possuíam uma compreensão da física ou da acústica que se perdeu. Outros especulam sobre conhecimentos avançados de geodésia ou de energias telúricas que lhes permitiram alinhar suas construções com pontos específicos do planeta ou do cosmos. Há quem proponha que a forma como pensamos a tecnologia é muito restrita aos nossos próprios paradigmas. Talvez a tecnologia deles não fosse baseada em máquinas complexas,
mas em uma profunda compreensão dos materiais, da organização social e do aproveitamento de princípios naturais, de forma que hoje mal começamos a redescobrir. A verdade é que, apesar de todo o nosso avanço científico, ainda não conseguimos replicar algumas de suas façanhas com a mesma simplicidade de meios que eles aparentemente empregaram. Esses enigmas não são apenas curiosidades históricas. Eles representam um desafio contínuo à nossa própria compreensão do passado. Eles nos lembram que a história está longe de ser um livro fechado e que muitas páginas ainda aguardam ser viradas ou talvez reescritas. A busca por essas respostas não é apenas sobre o passado, mas sobre o que podemos aprender com a sabedoria e as capacidades de civilizações que de muitas formas parecem ter sido tão avançadas quanto nós, apenas de maneiras diferentes. E é essa busca incessante, impulsionada por novas descobertas e tecnologias, que continua a desvendar os segredos mais profundos do nosso passado. Apesar de séculos de pesquisa e avanços tecnológicos, muitos dos maiores mistérios da antiguidade permanecem sem solução. Mas a cada nova escavação, a cada nova tecnologia, nos aproximamos de fragmentos de verdade. O que ainda está escondido sob a terra, esperando para reescrever o que sabemos sobre a história humana, e o que a própria persistência desses enigmas nos ensina sobre nós mesmos. A arqueologia moderna não é mais apenas a escavação cuidadosa de ruínas. Ela se transformou em uma disciplina que abraça a vanguarda tecnológica, permitindo-nos ver o passado de maneiras que nossos antepassados jamais poderiam imaginar. Ferramentas como o lidar, ou detecção e alcance da luz, revolucionaram a forma como identificamos sítios arqueológicos. Ao disparar pulsos de laser do ar, o lidar consegue penetrar densas copas de florestas, revelando o terreno abaixo com detalhes incríveis. Assim, cidades inteiras, estradas complexas e sistemas agrícolas que estavam perdidos sob a vegetação por centenas ou até milhares de anos emergem em nossos mapas digitais. Essa tecnologia já desvendou vastas redes urbanas maias na Guatemala, que rivalizam em escala e complexidade com as maiores cidades medievais da Europa. Revelou antigas cidades cambojanas como Mahendraparvata, próxima a Angkor Wat, expandindo drasticamente nosso entendimento sobre a extensão e organização do Império Quimer. Na Amazônia, o lidar começou a traçar os contornos de civilizações pré-colombianas que, por muito tempo, foram consideradas meras lendas, desafiando a ideia de que a floresta era um ambiente inóspito para sociedades complexas. Essas descobertas não apenas preenchem lacunas, mas muitas vezes reescrevem capítulos inteiros da história que julgávamos conhecer. Além do lidar, o uso de imagens de satélite de alta resolução, drones equipados com sensores multiespectrais e até mesmo a geofísica, que mapeia estruturas subterrâneas sem a necessidade de escavação, estão se tornando ferramentas indispensáveis. Essas tecnologias permitem aos arqueólogos cobrir vastas áreas de forma não invasiva, identificando anomalias no solo que podem indicar a presença de assentamentos, muros ou canais de irrigação. É como ter um raio-x do passado, revelando camadas de história que a natureza e o tempo haviam cuidadosamente escondido. Com novas evidências, a reinterpretação do que já conhecíamos é inevitável. Teorias sobre o colapso de civilizações, que antes eram consideradas verdades absolutas, estão sendo constantemente revisadas. Por exemplo, a narrativa simplista do colapso maia, atribuída exclusivamente a uma seca prolongada, agora é vista como um evento multifacetado. Pesquisas recentes sugerem que uma combinação de fatores, incluindo guerras internas intensificadas, instabilidade política, esgotamento de recursos naturais devido à superpopulação e, sim, mudanças climáticas, contribuiu para o seu declínio. Não foi um evento singular, mas um processo complexo e gradual. Similarmente, novas evidências podem nos levar a reconsiderar as capacidades tecnológicas ou o conhecimento de povos antigos. A precisão das pirâmides egípcias e a esfinge, ou os calendários maias, continuam a nos fascinar, mas a cada dia
mais detalhes sobre as técnicas e o raciocínio por trás dessas conquistas vêm à luz. Não se trata de desmistificar, mas de compreender a genialidade e a engenhosidade humana em diferentes contextos históricos, muitas vezes com recursos que hoje consideramos primitivos. Essa reinterpretação nos lembra que a história não é estática, ela é um campo de estudo dinâmico, em constante evolução. A persistência desses mistérios, apesar de todo o nosso avanço tecnológico e intelectual, nos diz muito sobre a complexidade da história humana e a natureza do conhecimento em si. Ela nos ensina humildade. Por mais que nos esforcemos, nem todas as perguntas terão respostas definitivas. O tempo e a natureza são implacáveis, e o registro arqueológico é sempre fragmentado, um quebra-cabeça com muitas peças perdidas. Cada descoberta é um pequeno vislumbre, mas raramente o quadro completo. Essa persistência também nos lembra que o progresso humano não é linear. Civilizações antigas alcançaram feitos notáveis em áreas como astronomia, engenharia e organização social, que em alguns aspectos só foram superados muitos séculos depois. Isso nos leva a questionar nossas próprias noções de progresso e primitivismo, percebendo que cada sociedade desenvolveu soluções engenhosas para seus próprios desafios dentro de seus próprios contextos. A história não é uma escada ascendente e contínua, mas uma tapeçaria complexa, com altos e baixos, inovações e perdas. Além do mais, a própria natureza do conhecimento é posta à prova. O que consideramos verdade histórica é muitas vezes uma construção baseada na melhor evidência disponível em um determinado momento. À medida que novas evidências surgem ou que novas lentes interpretativas são aplicadas, essa verdade pode se transformar. Os mistérios das civilizações perdidas são um lembrete constante de que o conhecimento é um processo contínuo de questionamento, descoberta e reavaliação. O impacto cultural e a fascinação contínua pelas civilizações perdidas em nossa sociedade atual são inegáveis. Elas permeiam nossa cultura popular, desde romances de aventura e filmes épicos até videogames que nos transportam para mundos antigos e enigmáticos. Programas de televisão como este continuam a explorar esses enigmas, alimentando a curiosidade do público e mantendo viva a chama da busca por respostas. Essa fascinação transcende fronteiras e gerações, provando que o desejo humano de compreender nossas origens e o destino de nossos antepassados é uma força poderosa. Essas histórias de ascensão e queda, de conhecimento perdido e de legados misteriosos tocam em algo fundamental na psique humana, a nossa própria efemeridade e o desejo de deixar uma marca. Elas nos forçam a contemplar a fragilidade das maiores construções humanas diante do tempo e da natureza, e, ao mesmo tempo, a notável resiliência do espírito humano em se adaptar, inovar e reconstruir. A persistência dos mistérios nos convida a uma reflexão profunda sobre o nosso lugar no vasto panorama da história. Das enigmáticas cabeças olmecas que guardam os segredos de uma civilização precursora, passando pela inigualável precisão das pirâmides egípcias e dos calendários maias, até a contínua e incansável busca por respostas com as mais avançadas tecnologias, a história das civilizações perdidas é um testemunho da complexidade e da riqueza do passado humano. Elas nos lembram que, por mais que avancemos, o tempo guarda segredos profundos, esperando para serem desvendados. Ou talvez, para nos lembrarem que algumas das maiores verdades estão na própria persistência do mistério. A busca por essas civilizações perdidas é, em essência, uma busca por nós mesmos. Cada descoberta, cada nova teoria, nos aproxima não apenas de entender quem eles foram, mas também de quem somos e para onde vamos. O que mais a Terra esconde? Que outras histórias aguardam para serem contadas, desafiando tudo o que pensamos saber? A jornada para desvendar os mistérios da antiguidade está longe de terminar. E talvez seja essa busca incessante, essa eterna curiosidade, a maior herança que essas civilizações nos deixaram.
Se você se sentiu instigado por esses enigmas e pela incessante busca por conhecimento, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas próprias teorias ou civilizações favoritas. E para continuar explorando os segredos do nosso passado, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Sua jornada pelo conhecimento apenas começou.